Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre como escrever bons diálogos. Aqui neste vídeo vou começar falando sobre as dicas mais básicas e depois vou avançando até criar um diálogo na prática para mostrar em detalhes as dicas e ficar ainda mais claro. Começando do básico, temos 3 tipos de diálogos em livros: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso livre. Falando rapidamente as características de cada um deles, o discurso direto é o mais comum, é quando os personagens falam diretamente nos diálogos. As falas são destacadas com travessões ou aspas. As duas formas estão certas, vai da preferência de cada autor. As falas costumam ser marcadas com o verbo dissende, mas vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Esse é o mais comum e mais fácil de fazer, na minha opinião, e por isso é a que eu recomendo para quem está começando. O discurso indireto é quando o narrador fala pelos personagens, na própria descrição ou na narração. O narrador fala que determinado personagem disse algo, igual esse exemplo aí. O discurso livre é quando mistura o discurso direto e o indireto, ou seja, não se prende a apenas uma forma. Esse também é tranquilo de usar, basta usar o tipo de discurso que fizer mais sentido na hora, mas eu recomendo a focar no discurso direto quando for construir seus diálogos. Além de ser mais fácil de usar, principalmente em diálogos mais longos, ele ajuda a manter o ritmo da história mais dinâmico, transmite informações mais rápido, além de ficar mais agradável de ler. Não fica aqueles blocos de texto de parágrafos longos. Claro que tem leitores que preferem textos mais pesados, com parágrafos longos e com descrições mais elaboradas, e tem autores que gostam de escrever assim, e não tem problema nenhum nisso. Mas se não for o seu caso, talvez começar com discursos direto fique mais fácil de fazer. E sobre marcar as falas assim, nome de personagem, 2 pontos, evite isso caso esteja escrevendo romance, conto ou algo do gênero narrativo. Falas marcadas assim é para roteiro. São escritas assim para que cada ator ou atriz consiga identificar mais fácil as falas de cada personagem. E até porque, principalmente no teatro, a história é construída principalmente através dos diálogos. Em livros de romance, e quando digo romance, digo como gênero literário, a escrita precisa ser em prosa, e a escrita precisa envolver o leitor da melhor forma possível. Falas marcadas como em roteiros vão deixar o texto travado, e muita gente vai se afastar da sua história. Pode parecer até amador. Vou entrar em mais detalhes sobre como construir esse diálogo daqui a pouco. E sei que no início vai parecer muito complicado, mas continua que vai ficar cada vez mais fácil e natural. Um diálogo precisa estar conectado com a narrativa, precisa ajudar a contar a história, e por isso que usar bem os incisos junto com os verbos dissente ajuda tanto. O que seriam esses incisos e verbos dissente? Vamos ao exemplo. João, compre mais pão, disse Maria irritada. João, compre mais pão é a fala. Quando temos o inciso, que é esse complemento da fala, separado por travessões ou aspas, esses incisos podem deixar seus diálogos muito melhores, ou estragar de vez eles. Então, quanto melhor usá-los, melhor vai ficar seus diálogos. O disse é o verbo dissende. Basicamente, são os verbos de ação nos incisos. É o falou, perguntou, esbravejou, gritou e por aí vai. Use esses verbos com moderação. Eles servem para marcar quem está falando, mas se você criou bem seus personagens, desenvolveu bem eles, pelo contexto vai dar para saber quem está falando o que, sem precisar marcar muito quem está dizendo. Use com moderação e apenas quando não tiver claro quem está falando. E tem uma forma de variar bem isso, é através do próprio inciso. Um exemplo: João, compre mais pão. Maria estava irritada com a demora. Marcamos quem disse sem usar o verbo dissende, sem contar que ainda mostramos um pouco da personalidade da Maria. Até acrescentamos informações que poderiam contribuir para o desenvolvimento da cena. Deu para entender? Os verbos dissende são úteis, mas alternar entre bons incisos sem verbos dissende pode ajudar a melhorar seus diálogos e não deixar ele repetitivo, porque verbos dissende deixam os diálogos repetitivos. Olha o exemplo. João, compre mais pão, disse Maria. Eu não vou agora, João respondeu. Mas estou com fome, Maria insistiu. Vou precisar andar muito, João argumentou. Ficou desnecessário esses verbos dissende, e olha que usei diferente. Se ficar repetindo disse fulano, disse cicrano, ficaria ainda pior. Ficaria melhor assim. João, compre mais pão, disse Maria. Eu não vou agora, mas estou com fome, vou precisar andar muito. Pelo contexto, sabemos que só tem os dois. Os nomes já foram marcados. Sabemos que um está falando com o outro. Até o disse Maria poderia ser retirado. Deixei só para exemplificar. Diálogo entre duas pessoas é bem fácil de deixar claro quem está falando, mas se esse diálogo se estender, é bom acrescentar alguns incisos se for necessário, porque pode ficar confuso se o diálogo ficar muito grande. Os incisos podem acrescentar muito ao desenvolvimento da cena. Vamos voltar ao exemplo. João, compre mais pão, disse Maria irritada com a demora. Eu não vou agora, João despreocupado continuou sentado. Mas estou com fome. Vou precisar andar muito, argumentou relaxando suas costas no sofá. Destaca muito mais a personalidade de cada um, acrescenta a narrativa e amplia o motivo da irritação da personagem. Entende que ajuda a dar mais vida aos personagens? Em um diálogo com mais personagens, esses incisos vão ser fundamentais. E aqui uma dica muito importante: evite diálogos com muitos personagens. Quanto mais personagens estiver interagindo, mais complicado vai ficar. Então, mesmo que tenha muitos personagens na cena, não precisa colocar todos falando. E outra coisa, pode prestar atenção nas conversas que participam no seu dia a dia. Dificilmente alguém fala
fala por muito tempo sozinho. Sempre tem comentários cortando, mesmo que a pessoa volte a falar. Então os diálogos do seu livro precisam seguir um padrão parecido, claro que de forma organizada e atenta para evitar o uso de termos coloquiais, que são muito comuns em conversas reais. E aqui vai outra dica importante. Evite usar gírias muito específicas de determinada região ou grupo. Mesmo que o personagem pertença a esse grupo, não adianta ele dizer algo que só um grupo muito específico de pessoas vão entender, a não ser que explique de alguma forma ou deixe claro o sentido através do contexto. Se não for possível fazer isso, use gírias que são mais conhecidas do público em geral, e se possível, evite usar. Seu personagem pode falar de forma mais descontraída sem usar gírias. Quando ao uso de palavrões, é bem opcional. Eu diria para evitar, mas a decisão é do autor. O aconselhável é evitar, principalmente se o livro é para o público infanto-juvenil, são menores de idade, não é o linguajar adequado. Existe um motivo para ter a classificação etária. É o mesmo contexto de violência excessiva, nudez, entre outras possibilidades. É recomendado evitar para não ter problemas. Lembrando que ser natural não é exatamente utilizar palavrões, mas alguém pode dizer, mas todo mundo fala. Não exatamente. Tem gente que se incomoda com essas coisas. Pode ficar até exagerado de usar toda hora igual um carioca. Nem todo mundo está acostumado com isso ou frequenta os mesmos tipos de ambiente. Por isso, aconselho evitar, mas a decisão é do autor. Mas um diálogo não precisa de gírias ou palavrões para ficar natural. E outro ponto fundamental de diálogos, mantenha a coerência da personalidade dos personagens em suas falas. Eles precisam se manter coerentes às suas ideias e seu desenvolvimento. Marque sua personalidade na forma que eles falam e principalmente o que eles falam, isso é fundamental. Um personagem calmo e inteligente vai usar palavras mais rebuscadas às vezes, vai dar opiniões mais ponderadas. Um personagem mais agitado vai falar mais, vai gesticular mais nos incisos, vai estar mais presente nos diálogos. E assim segue. Use os diálogos para ajudar nessa apresentação e desenvolvimento de personagem. Agora vamos para um exemplo prático. Vou usar uma parte do capítulo da minha história interativa que posto toda segunda às 13 horas aqui na aba Comunidade. Já serve como uma divulgação. Dan observou o lugar e sentiu uma sensação estranha, como se algo ruim fosse acontecer. Algo perigoso se escondia na escuridão da descida. O ar gélido rondava seus pensamentos como um sinal de aviso. Eu vou descer, ele disse. Vocês não precisam vir se não quiserem. Parece que tem algo bem ruim lá embaixo. Cara, tem certeza disso? Denji perguntou. Já chegamos até aqui. Varian se aproximava da entrada. Sinto uma presença ruim, mas parece que ela está morta. Astel disse, se encolhendo. Aqui já marquei todos os personagens presentes na cena. Precisei marcar quem estava falando para o leitor entender com mais facilidade. Variei um pouco os verbos de Sandy, utilizei alguns incisos para destacar a postura de cada um. Um fantasma do mal, era tudo que eu queria. Denji se aproximou da porta. Astel, não precisa vir se não quiser. Eu vou. Aqui destaco a personalidade de um dos personagens. É o mais bobo, fez uma piada como se fosse mais forte que ele. Na segunda fala, entende pelo contexto que foi o Dan que falou, e foi a Astel que respondeu. Não precisei marcar, então não marco quem falou. Sempre que puder evitar marcar os diálogos, evite. Pulando um pouquinho no exemplo, vejam, runas de proteção. Varian observava as paredes. Ao final das escadas, era apenas como um grande corredor. Não conseguiam ver o final, mas só havia uma direção para seguir em frente. Você conhece essas runas? Dan quis saber. Não é bem a minha área, mas é como se fosse um bloqueio ou grade de uma prisão, se preferirem. Seja lá o que tem ou tinha aqui, não queriam que saísse, mas pela sensação ruim ainda deve estar aqui. Não tenho certeza. Às vezes um lugar pode manter uma maldição poderosa, mesmo que o objeto amaldiçoado não esteja presente. Basta ser uma maldição forte e ficar por bastante tempo. E o alçapão não estava trancado. Indica que não é bem um lugar secreto. Talvez o dono da chave esteja nos esperando aqui. Intercala os diálogos com descrições para facilitar o entendimento da cena e até facilitar as descrições. Assim o ritmo do texto acelera. Como disse, tem autores que preferem o texto mais carregado de descrições. E esses diálogos aqui poderiam ser facilmente substituídos por um discurso indireto. Mas assim, com o discurso direto, o texto fica mais ágil e fácil de ser lido. E é o estilo que prefiro escrever. É apenas questão de gosto mesmo. Perceba também que tem 4 personagens na cena, mas só 2 estão falando nessa parte. E realmente nem todo mundo precisa interagir o tempo todo no diálogo. Mas caso alguém fique um tempo sem falar nada e depois volte a dizer, é bom marcar quem está falando com um inciso com ou sem verbo de Sandy. No exemplo, Varian é um mago bem inteligente e poderoso. Ele tem um grande conhecimento. Suas falas costumam ser mais explicativas, uma característica de pessoas inteligentes, mesmo que ele tenha uma personalidade mais sossegada e preguiçosa. O Dan já é mais curioso e destemido, o protagonista da história. Eles interagem também para revelar ao leitor que estão em uma espécie de prisão mágica, e a sensação é ruim, então coisa boa não vai ter no final do corredor. E aqui vai outra dica importante. Todo diálogo precisa fazer a história avançar ou desenvolver os personagens. Se possível, fazer os dois ao mesmo tempo. Cada linha de diálogo precisa ser útil para o desenvolvimento da história. Se o diálogo não acrescentar, pode cortar. Por isso pode cortar aqueles diálogos básicos como: Oi, tudo bem? Sim, estou. E você? A não ser que queira criar um clima de constrangimento, mas talvez tenha formas melhores de fazer isso. Pode ir direto ao ponto, o resto pode resumir na descrição. Uma frase como: eles se cumprimentaram, já resolve isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comente se ficou
alguma dúvida sobre o assunto que respondo na medida do possível. E conheça a minha história interativa que posto toda segunda às 13 horas na aba Comunidade. Cada semana os leitores decidem as escolhas dos personagens e a história segue as consequências dessa decisão. Já estamos no meio do caminho, mas os capítulos anteriores já estão postados. Dá para acompanhar e ler com calma os antigos. Espero que goste. Até a próxima!